Olá, sou Patrícia Pina Bernardo, falando hoje para vocês sobre o bastão que fala. Esse é um recurso que eu utilizo no meu trabalho com grupos e individual e é inspirado na mitologia indígena, e ele está relatado, eu falo sobre ele e outros recursos, tanto no meu livro volume 1, mas com mais detalhes no meu livro volume 2, Mitologia Indígena e Arte Terapia, a arte de trilhar a roda da vida. Então o bastão que fala, ele é utilizado para rodas de conversa, ele é utilizado para tomada de decisões, ele é utilizado para cada um trazer para o grupo o seu ponto de vista, de uma maneira falando com o coração, sem julgar nem criticar. Então eu vou explicar para vocês como é feito e como a gente utiliza e passa o bastão que fala. Para fazer o bastão, nós orientamos a pessoa a encontrar um galho de árvore no seu caminho. Se você tem condição de programar essa atividade com uma pessoa ou com um grupo, não é, com o qual você esteja desenvolvendo o processo, ou numa classe, numa escola, você pede para a pessoa ficar atenta no seu caminho, nos seus caminhos, e trazer um bastão, um graveto que ela encontra ao longo do seu caminho. A natureza geralmente nos traz esse bastão. E tem uma história tão bonita. A primeira vez que eu trabalhei com esse bastão num congresso de arte terapia, que foi feito aqui em São Paulo, eu ia dar essa oficina junto com o Valmir Sedotti, que foi a pessoa com quem primeiro eu trabalhei com bastão que fala num grupo. E foi num curso vivencial e teórico sobre os 4 elementos na arte terapia. E uma coisa interessante é que ele ia dar comigo essa oficina nesse congresso de arte terapia. Só que aí aconteceu um probleminha e ele não pôde ir. Daí eu falei assim, caramba, eu vou ter que dar sozinha essa oficina. Já estava tudo programado para eu dar com ele. Eu falei assim, tudo bem, vamos lá. E aí foi o primeiro congresso de terapia que eu participei, então a primeira oficina que eu dei em congresso de terapia. Então estava, né, meio um pouco apreensiva com relação a como é que ia ser e tal. E aí eu fui até, ao longo do meu caminho, achei uns gravetos, pus no carro, levei. Cheguei lá, entrei na sala onde ia ser oficina, tinha um graveto em cima, e um graveto com umas folhinhas em cima de uma das carteiras. Não tinha chegado ainda ninguém. E as pessoas da oficina chegaram e o graveto estava lá. Eu falei assim, algum de vocês trouxe esse graveto para cá? Porque eu não tinha divulgado para ninguém que eu iria fazer o bastão que fala. Ninguém tinha trazido. Eu não sei como apareceu esse graveto lá. Mas o que eu senti foi uma mensagem do universo, a vida dialogando comigo e falando assim, somos parceiras, estamos aqui e esse vai ser um lindo trabalho. E foi um lindo trabalho. Então, esse bastão, a natureza, ela traz para você. E não é para ser cortado de nenhuma árvore não, tá? Por favor. E aí você vai entrelaçar nesse bastão elementos do reino mineral, vegetal e animal. Então podem ter conchas, podem ter sementes, podem ter penas, pode ter alguma coisa colorida. Você pode também utilizar argila, você passa cola, passa argila, e na argila você pode colar também sementes, pedrinhas, fitas, você pode amarrar fitas, colocar penas também. Está pronto o seu bastão. O bastão que fala, a proposta dele é falar e ouvir com o coração, sem julgamento e sem crítica. Ele considera que nós estamos no círculo da existência, cada um com seu ponto de vista. No centro é Deus, no centro é o sagrado. Nos rituais indígenas, o centro às vezes fica vazio, e as casas indígenas têm um vazio, um buraco no alto, porque eles dizem que no centro é por onde nós nos conectamos com o cosmo, com o sagrado, com Deus, com o divino em nós, pelo nosso centro, pelo nosso coração.
Então, quando nós nos conectamos ao nosso coração, nós nos conectamos com o centro, com o que é aquilo que é o mais importante. E a partir desse centro é que nós nos dirigimos ao outro, nos dirigimos ao grupo, nos dirigimos à vida, para colocar aquilo que eu estou vendo, aquilo que nós estamos vendo a partir do nosso ponto de vista, que é marcado pelas experiências de vida que nós tivemos até aqui, pelo nosso ponto e nível de desenvolvimento psicológico, pela nossa história de vida, pela cultura a qual pertencemos. Tudo isso faz com que nós tenhamos um ponto de vista diferente do outro que está do meu lado, do outro que está do lado dele e, por exemplo, um ponto de vista oposto ao quem está à minha frente. Então, quem segura o bastão se concentra no seu centro, no seu coração, faz as suas colocações com relação ao tema que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, nós podemos usar o bastão para abrir uma roda de conversa. Cada um pode contar como está chegando no grupo. Uma professora pode também utilizar nas suas rodas de conversa, por exemplo, como cada um está chegando na classe, ou depois das férias, como foi, cada um está retornando das férias. Tem uma professora de escola que ela aprendeu a fazer o bastão e ela falou que um dia ela estava chegando na classe do recreio, as crianças vindo, conversando, uma agitação. Ela falou, meu Deus, como é que eu vou acalmar essas crianças agora para continuar a aula? E aí ela tinha o bastão que ela tinha feito e já tinha usado com as crianças, estava em cima do armário dela. E aí ela foi se dirigindo para cima do armário para pegar o bastão e ela me contou que só dela pegar o bastão, as crianças já sentaram em círculo, ficaram em silêncio, preparadas para o ritual da passagem do bastão. E o bastão expressa esse eixo que liga a terra, o céu, que liga a consciência ao inconsciente, o ego, o self, e também nele está expressada a interdependência entre todos os reinos, mineral, vegetal, animal e humano, que sintetiza todos eles em si, que é quem segura o bastão. E os 4 elementos também estão representados nele. Então, a pessoa, quando segura o bastão, só ela fala, ninguém pode falar. E ela fala o que está no coração dela, os outros precisam abrir o coração para ouvir, sem julgar nem criticar o que está sendo visto, respeitando e agradecendo a pessoa no seu coração, sendo grato, porque aquela pessoa está mostrando uma face da realidade que o outro, do seu ponto de vista, consegue ver só parcialmente. Então, a visão de um está complementando a visão dos outros. Então, está sempre acrescentando alguma coisa nova, ampliando o olhar do outro. E aí nós seguramos o bastão, nos concentramos, falamos, e tem várias formas de falar. Com a palavra, com silêncio, com uma poesia, com um canto. Cada um vai ouvir o que está no seu coração e compartilhar com o grupo. Quando você acaba de falar, por exemplo, eu falei, eu sou Patrícia e eu falei. A pessoa fala o seu nome e eu falei. E se o grupo achou bacana o que aquela pessoa falou, o grupo fala ho ou yahoo, quer dizer, estamos com você, que assim seja. E aí passa o bastão para quem está do lado. Enquanto um fala, ninguém pode falar. Quem está com bastão tem o poder da palavra. E como eu falei, o compromisso de falar com o coração, sem julgar, nem criticar, nem apontar o dedo para ninguém. Aí passa para o seu lado, o outro fala e assim por diante. Quando passou por todo mundo, se alguém ainda quiser complementar, falar alguma coisa, pede o bastão e fala com o seu bastão. Então, espero que vocês tenham curtido e aproveitado o que eu falei para vocês sobre o bastão e querendo saber com mais detalhes sobre esse simbolismo, como utilizar, como fazer, ele está no meu livro volume 2 e nesse livro você encontra também os seguintes temas: os rituais ancestrais e o homem atual, a abertura a novas perspectivas existenciais, iniciação, transformação e renascimento. Então, neste capítulo eu conto a minha viagem ao México, em Oaxaca, onde eu participei do festejo do Dia dos Mortos. Eu faço análise
das vivências que eu fiz lá, onde eu conheci o Valmir Sedotti, com quem eu fiz esse trabalho no Bastão que Fala inicialmente. Fiz o Temascal, que é a sauna sagrada, aprendi sobre a roda de cura e os 4 elementos. Depois, a arte de trilhar com consciência e sabedoria os ciclos que atravessamos ao longo da vida, as aberturas e os fechamentos, acessando e ativando recursos internos. Então eu falo nesse capítulo como trabalhar e como nós podemos fazer o ritual de acolhimento, abertura de qualquer processo. Uma das atividades que eu sugiro, por exemplo, neste capítulo, é você escrever o seu nome, fazer o contorno do seu nome, criar o totem a partir desse contorno, uma atividade que eu aprendi com a querida professora Lídia Lacava e que eu comecei então a usar com grupos e que eu descrevo, que é uma das atividades que a gente pode utilizar para abrir um processo. E para fechar, uma atividade que eu cito nesse livro é, por exemplo, uma mandala com recursos e com materiais que nos remetem aos 4 elementos. Depois, a dança das polaridades e os 4 elementos na roda da doce medicina indígena. Então eu falo sobre cada um dos elementos, os mitos relacionados a eles, o simbolismo deles, da terra, da água, do fogo e do ar. Eu conto um workshop que eu dei com Valmir Sedotti em Ayuruoca, trabalhando com esses elementos na natureza, numa imersão, a conjunção de opostos, lançando ao universo sinais de fumaça. Retramando o eu e o outro na teia da vida cósmica. Então, um novo capítulo, onde eu falo sobre esta noção que vem das culturas indígenas sobre o espaço sagrado, a cuia, o vaso, o cesto e o seu simbolismo, o eu e o outro e a realidade multifacetada, a árvore psíquica e a individuação. E termino fazendo uma síntese de tudo isso, falando sobre este processo de plantar sonhos e colher horizontes. Se você gostou desse vídeo e se você quiser adquirir algum dos meus livros, você pode me mandar um e-mail ou entrar na minha lojinha online fazendo a encomenda. Eu estou preparando uma reedição de todos eles, mas enquanto isso, quem quiser adquirir qualquer um dos meus livros pode entrar na lojinha online que eu estou fazendo sob demanda. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima!